Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 20 de outubro, Ibovespa apresentando aqui uma alta de 0,55%, veio a perder a mínima do pregão anterior, iniciou um movimento para baixo, mas houve uma boa recuperação aqui no gráfico de 60 minutos, já na segunda hora de pregão, e se consolidou um pouco mais aqui para cima, ainda não conseguiu superar essa máxima aqui anterior, ou seja, o topo descendente aqui seria uma sinalização um pouco mais negativa de continuidade de um movimento de baixa. O Ibovespa anula esse início de movimento de baixa que começou de maneira mais fraca, se superar a máxima de ontem, 64.089. Na sequência temos aqui para comentar o mini índice. Recomendei algumas operações no pregão de hoje, gráfico de 10 minutos. Primeira recomendação feita foi a venda aqui na perda da mínima desse candle. Essa venda foi executada, andou forte aqui para baixo, chegou a andar em mais de 300 pontos. Continuei segurando a posição, visto que tinha iniciado ainda o movimento, esse movimento poderia se estender um pouco mais para baixo. Gerou esse candle aqui mais forte para cima, esse candle aqui com esse fechamento, foi um ponto negativo. E esse aqui, na sequência, superou até a máxima desse candle. Só que eu fiquei aguardando alguma movimentação para baixo para avaliar a continuidade da operação. Quando se movimenta aqui para baixo e não consegue perder a mínima deste candle e já começa a iniciar aqui uma recuperação, eu optei por encerrar essa posição vendida com um ganho de 0,33%, capital total mais 0,26%. A segunda posição foi uma compra na superação da máxima aqui desse candle. Tinha recomendado primeiramente aqui em cima, depois que esse candle já tinha superado essa máxima, se ele estava caindo, se ele voltasse a subir e superasse essa máxima aqui, 745, seria acionada a entrada. Não foi acionada. E aí a próxima recomendação foi aqui na superação da máxima desse candle, essa compra foi executada, veio aqui para cima, já chegou a andar um pouco mais, praticamente aí 100 pontos. Depois disso perde força, gera uma sinalização negativa aqui, um forte candle de baixo. Eu antecipei, foi uma falha, um vacilo, eu subi um pouco o stop, eu reposicionei o stop aqui para um nível um pouco mais acima do que seria a perda da mínima desse fundo. Na expectativa que pudesse vir a perder aqui a mínima desse fundo, reposicionei o stop aqui nesse ponto e o stop foi acionado. Não chega a perder essa mínima e ganha força aqui para cima. Enfim, uma operação que ao invés de ter sido uma perda aqui de 0,20% e capital total uma redução de 0,17%, teria sido uma operação positiva aqui devido ao movimento que era mais provável, era o movimento que eu gostaria de pegar. Na sequência tivemos aqui também uma nova recomendação, compra na superação da máxima aqui desse candle. Essa compra foi executada, fechou bem o primeiro candle, fez um primeiro candle bom, na realidade um segundo candle, porque esse aqui já é um primeiro candle do movimento. Não fez nova mínima, já começou a subir daqui. E aí nesse terceiro candle, aqui chegou já a andar um pouco mais de 100 pontos. Nesse terceiro candle, faz um candle um pouco mais ali de não dar sequência. E quando vem a perder essa mínima aqui, eu já até reposicionei o stop para esse nível aqui, um nível um pouco acima do ponto de entrada. Então quando bate aqui nesse nível, encerra a posição e teria sido até complicada a condução dessa posição que ficou aqui travado logo na sequência. Eu encerrei justamente aqui nesse caso porque tinha a possibilidade de gerar um topo descendente. E nessa possibilidade de topo descendente, no G60 já tinha gerado a possibilidade de início de um movimento para baixo. Então, por esse motivo, eu encerrei essa posição basicamente aqui no 0 a 0, essa última operação aí do dia no mini índice. Na sequência, PETR4, a Petro terminou, tá para terminar o dia aqui com alta de 0,57%. Veio a perder a mínima, não deu sequência para fechar ali o gap 16,90, inicia um movimento de baixa de maneira fraca, assim como o Ibov. Se romper aqui 17,79, anula essa possibilidade de ter um movimento para baixo nesse primeiro momento e ainda segue a sua escalada aqui para cima, tendo como número redondo aí na frente, R$18 seria o primeiro nível de resistência para Petro. E suporte mais relevante pelo intraday 17,22 e aqui no gráfico diário um gap em R$16,90. Depois disso temos aqui para falar da Vale 5. A Vale 5 terminou o dia, ou vai terminar o dia aqui com um forte alta de 4,55%. Conseguiu anular a possibilidade de iniciar aqui um movimento de baixa, rompeu a máxima de ontem, 17,54, ganhou bastante força. Um pregão que o mercado estava abrindo em queda, o mercado já estava em queda de maneira geral, e a Vale conseguiu aqui abrir para cima, anular a possibilidade de gerar topo descendente no gráfico 60 minutos, que eu tinha comentado que seria uma das alternativas, já que ela tinha dado um primeiro sinal de poder ter um movimento para baixo. Se ela gerasse topo descendente no G60, seria uma das alternativas de buscar uma operação aí na ponta vendedora em cima da Vale 5, operação mais curta, mas ela anulou essa possibilidade,
ganhou força aí para cima, caminhando também para uma região na faixa dos R$18 a ação. Se a gente olhar para o gráfico mensal, nível de resistência ela já se encontra ali no nível que vai ser válido até o fechamento desse mês, de volta de R$17,75 a R$18. Acima disso, seria o nível mais relevante na faixa dos R$20 número redondo. E uma série aqui de, se eu jogar der um zoom menos aqui no gráfico semanal, a gente vai ver uma série de topos aqui no gráfico semanal, nessa faixa aqui de preço. Essa faixa que eu estou citando é por volta ali dos R$19, em torno de R$19. Depois disso, temos aqui para comentar outros ativos. Ecor 3, cheguei a recomendar a venda na Ecor 3 na perda da mínima do pregão anterior, na formação de um topo descendente, na possibilidade de mudança da sua tendência atual, que nesse momento, com essa formação, traz aí uma sinalização de tendência indefinida, gera tendência de baixa se perder R$ 8,94. Seria importante para a posição a perda da mínima do pregão de hoje, aumentaria a chance disso aqui acontecer para a operação na ponta vendedora. Stop posicionado em R$ 9,36, colocando aqui no valor o 9,12 entrada, 9,41 stop, já reposicionado em 9,36, objetivo 8,54 e o risco dessa operação 3,18%. Depois disso temos aqui para falar da Rapt 4. Rapt 4 no pregão de hoje, apresentando aqui uma alta de 1,48%. Veio oscilar abaixo da mínima do pregão anterior, seguimos na posição comprada, stop aqui segue posicionado na faixa de R$ 4,56, até 4,55 foi o valor inicial, pode ser colocado em 4,56. Acabou de sair do leilão de fechamento em 4,68. Importante para o ativo voltar aí para cima do ponto da nossa entrada, logicamente, mas principalmente acima dos 4,74 para dar continuidade ao movimento de subida. E por último, o MRFG3, Marfrig. Marfrig é um ativo que está em tendência de alta, fez um movimento muito longo aqui para cima, com bastante força, faz aqui uma correção nesse momento, ainda curta em relação a todo esse movimento de subida. Então, o ideal para uma posição comprada é que tivesse uma correção um pouco mais longa aqui no tempo, falando em termos de tempo, seria uma correção um pouco mais longa, mas é um ativo que se encontra ainda em um nível ali de topos anteriores que foram rompidos e traz a possibilidade de se buscar uma compra de fundo ascendente. Essa é uma operação, no meu modo de ver, um pouco mais arriscada devido, como eu já disse, a correção ser um pouco mais curta em relação a todo o movimento anterior de subida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube, caso ela esteja sendo útil para você de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo pregão.